Olá, sejam bem-vindos, sou o professor Bellini e hoje nós estamos aqui não exatamente para uma videoaula, mas para uma conversa, né? E hoje nós vamos abordar um assunto bastante atual, né, em todos os aspectos, principalmente aí diante de algumas perspectivas atuais, políticas, econômicas e sociais. Né, essa nossa fala de hoje, né, nós vamos fazer aqui, na verdade, esse trabalho foi desenvolvido para ser apresentado numa exposição na Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal, nesse ano de 2018, né, onde o tema, né, trata aí, tema global, trata as desigualdades sociais, a ciência, né, como meio para a redução de desigualdade social. Né, e dentro desse aspecto da redução da desigualdade social como ciência, né, por sermos aí da área de tecnologia, nós vamos abordar um pouco, né, a questão aí da tecnologia, como a tecnologia de informação pode contribuir, né, para a redução das desigualdades sociais. Então esse é o objetivo aqui do nosso bate-papo de hoje. Por ser um vídeo e basicamente nós estamos reproduzindo aqui uma palestra, né, e também para não matá-los de tédio, né, nós vamos dividir esse vídeo também, exemplo do que já fizemos com outras videoaulas, para que ele não fique extremamente cansativo. O assunto é extenso, acreditamos aí que no total, né, para abordarmos tudo que nós precisamos, vamos demorar em torno de uma hora e pouco. Né? Então nós vamos quebrar esse vídeo em algumas sequências, mas vocês sempre serão avisados, né, e os vídeos serão sinalizados aí com as partes em ordem. Bom, vamos lá. Né, começando aí então, falar sobre a redução das desigualdades sociais, novos cenários e desafios para a tecnologia de informação e comunicação. Já começamos trazendo uma reflexão bastante oportuna, né, que quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Martin Luther King. Então, diante desse nosso cenário atual, né, não podemos nos calar, nosso dever de cidadão, não nos calarmos diante do mal, né, não aceitarmos o mal sem contestação, porque quando nós não protestamos, não contestamos, aceitamos, né, e quando aceitamos também praticamos a injustiça. Então já começamos com essa reflexão para que depois possamos, né, partir para o assunto. Bom, vamos começar. A área de tecnologia é uma das áreas que tem diversos mitos, né? Não só a tecnologia, obviamente todas têm, né? Mas a TI tem alguns mitos. Então vamos falar aqui especificamente hoje sobre um deles. Ah, mas a tecnologia, né, de informação só tira emprego e aumenta desigualdades. Amigo, cuidado, isso é fake news. Fake news é uma palavra da moda e foi trazida aqui propositalmente. Cuidado com os mitos. A tecnologia não foi feita somente para tirar empregos, aliás, ela não foi feita para tirar empregos. Como consequência natural, isso é óbvio, acontece em todas as profissões, todas aquelas rotinas repetitivas acabam sendo automatizadas, acabam sendo substituídas, a mão de obra humana, acaba sendo substituída. Mas, no entanto, uma infinidade de outras opções são abertas. Então, ficar preso a esse discurso, de que a tecnologia tira emprego e só aumenta o abismo social, isso não é verdade. E toda a nossa fala hoje aqui vai ser nesse sentido, não de provar exatamente esse argumento, mas de mostrar, as diversas oportunidades que a tecnologia tem para exatamente promover a inclusão social. De que forma nós podemos contribuir para trazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada, que é o nosso papel também. Bom, alguns de vocês que estão vendo esse vídeo agora, pode até ser que tenham respondido a essa questão, a esse questionário que nós vamos apresentar agora. Eu deixei essa pesquisa disponível no nosso blog por um tempo, para exatamente ter essa percepção, do como as pessoas enxergam a tecnologia. Então a pergunta que foi colocada lá foi exatamente essa. Na sua percepção, a tecnologia de informação e comunicação, entre parênteses, TIC, ajuda a diminuir as desigualdades? Eu confesso que até me surpreendi um pouco com o resultado. Eu não esperava, que houvesse assim, uma diferença tão grande entre os que têm essa percepção e os que não têm.
né? Mas o fato é que 90% daqueles que responderam concordam, né, que a tecnologia de informação e comunicação ajuda a diminuir, sim, as desigualdades sociais. Só 10% afirmaram que não. Então esse resultado foi surpreendente até para mim, né? Eu achei que não haveria toda essa diferença. Bom, essa pesquisa ela foi feita lá entre os dias 20/8 a 30/9. E eu trouxe aqui, né, uma segunda questão que foi colocada, essa não obrigatória, então nem todos responderam, né? E eu fiz aqui a seleção de algumas respostas para mostrar para vocês, né, as justificativas, né? Porque a próxima pergunta era: justifique o seu ponto de vista. Então, algumas, né, eu coloquei aqui reproduzindo exatamente o que foi digitado nos campos, sem edição nenhuma. Então, tudo que está aqui é exatamente o que foi respondido. Por que a tecnologia encurta as distâncias sociais? Né, dando a outra, né, dando acesso à cultura igual a todos, só não sei se as pessoas têm real interesse em aprender. Aproveitou para questionar um pouco também. Acredito que pela Constituição Federal todos têm direito, e como educação em nossa época, fica difícil regredir para o GLS. GLS, antes que venham as polêmicas, é uma brincadeira, né, entre os professores, e muitos alunos também sabem disso porque a gente fala em sala de aula, é o famoso tradicional giz, lousa e saliva. Tá? Então, antes que já venham as críticas, eu estou falando aqui GLS, giz, lousa, saliva, ou seja, a aula tradicional. Os acessos a serviços ajudam na diminuição das desigualdades. Então, na colocação aí que acesso a serviços tecnológicos, né, ajudam a diminuir as desigualdades. Uma outra ainda: a tecnologia pode levar a educação para milhares de pessoas e com baixo custo. Isso é um comentário bastante interessante. E por fim, um último: não acredito que as TICs ajudam a diminuir as desigualdades, pois embora hoje haja mais acesso à informação, principalmente através da internet, as desigualdades econômicas e sociais só se ampliam no mundo contemporâneo. Também não dá para dizer que isso não seja verdade, né? Esse provavelmente foi o argumento de alguém que colocou lá que não concorda que a tecnologia diminui, né, as desigualdades sociais. Bom, então vamos partir aqui dessa percepção inicial. Então, essa pesquisa foi colocada, né, na nossa página, como já falei, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de comentário que pudesse induzir ninguém a nenhum tipo de resposta. E nós só estamos divulgando esse resultado agora, após a elaboração do trabalho. Bom, pessoal, eu costumo sempre fazer essa comparação, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, que ela entre a era industrial e versus a era da informação ou a era do conhecimento, que é o que nós vivemos hoje. A era industrial, né, pela história aí, nós temos ela ocorreu lá mais ou menos entre 1820 e 1840, né, o início, né, da revolução industrial, da era industrial. E o grande temor que existia na época, se você for pesquisar a história, se você já estudou a história, você vai chegar à conclusão que é exatamente o mesmo temor que existe hoje. As máquinas iriam tirar todo o trabalho do homem, e hoje nós temos que o computador vai tirar o trabalho do homem. Como é público e notório, a humanidade sobreviveu à era industrial, e eu particularmente também acredito que nós vamos sobreviver à era da informação. Aos demais problemas eu já não sei, mas pelo menos em relação à era da informação e conhecimento eu estou tranquilo. Por quê? Porque novamente toda evolução, né, ela gera desconfortos, né? Todo processo de crescimento ele gera desconfortos. Por outro lado, a evolução é uma condição natural do ser humano, né? Nós nascemos para a evolução, né? Nós somos criados para a evolução, né? Então eu sou daqueles que têm a política: eu não temo a evolução, eu temo a estagnação, ou pior ainda, eu temo o retrocesso, né? A evolução é uma consequência natural, ela é inerente ao ser humano. Então nós vamos evoluir, felizmente, né? E todo o processo de crescimento ele traz desconfortos, ele traz mudanças, ele traz desassossegos, né? Então o que eu vejo em relação à tecnologia e o momento atual é exatamente isso, né? A tecnologia ela está trazendo um repensar, a necessidade de um novo olhar sobre as formas com que nós fazemos as coisas. A tecnologia nos tirou, de certa forma, da zona de conforto. Pode acabar colocando em outras, mas nos tirou daquela zona de conforto que a humanidade entrou logo após aí esse período de
era industrial. Né? E hoje o que nós temos? Hoje, né, o principal capital de trabalho, né, ele deixou de ser a força física e começamos a entrar na fase onde a nossa principal matéria-prima é o conhecimento. Né? E o trabalho com o conhecimento, ele nunca, jamais vai ser feito da mesma forma com que o trabalho manual é feito, um trabalho que exige força física. Né? Nós trabalhamos com o intelectual. E isso, de novo, naturalmente, faz parte de um processo de evolução da espécie humana. Né? Sem entrar aqui em assuntos outros, mas a questão é, não temos por que temer e também não temos como frear essa evolução. Né? Aquele saudosismo que alguns carregam, mas porque antigamente era melhor, tinha mais emprego, né? Não tinha tanto computador, não tinha esses problemas. Sim, esses problemas não, mas existiam outros. Né? Assim como certamente quem viver daqui a 100, 150, 200 anos vai falar a mesma coisa, vai ter o mesmo saudosismo. Que saudade das épocas dos computadores. Né? Porque certamente já serão tecnologias ultrapassadas, né? E quem viver nesse novo tempo aí vai se lembrar, talvez alguns tenham essa recordação. Então, esse ponto eu acho que não tem que ser temido. O que tem que ser temido são as desigualdades, que é o assunto que nós vamos trabalhar aqui ao longo dessa nossa exposição. Só reforçando mais um conceito, e prometo que conceitualmente, né, dentro aí das teorias de sistema é o último ponto abordado, né, mas rememorando para quem já estudou teoria geral de sistemas e para quem nunca estudou apresentar o conceito, esse assunto é abordado em teoria geral de sistema, mas na verdade são conceitos que a tecnologia emprestou da biologia, da física, né, que são estudos de outras áreas que foram incorporados, trazidos para sistemas. São duas palavras bonitas, né, que você pode usar inclusive para brigar com as pessoas, que parece palavrão, mas não é, tá? Por favor, não vão achar que eu estou incentivando a violência, até porque isso já existe de forma natural. Né? Mas os conceitos que vamos abordar aqui, homeostasia e entropia, olha que palavra bonita. Homeostasia, homeostase. O que é esse palavrão? Esse palavrão quer dizer que é a condição de estabilidade ou grau de equilíbrio de um sistema. Então nós podemos dizer que quando um sistema está em equilíbrio, ele está em homeostase. Né? É a condição através do qual qualquer sistema se mantém em equilíbrio. Nós aqui naturalmente estamos falando de sistemas de tecnologia, mas pense em qualquer sistema do sistema solar, né? Um sistema de tecnologia, o significado é o mesmo. Né? É o equilíbrio, é o grau de equilíbrio. Por sua vez, a entropia é exatamente o oposto, ou seja, é o grau de desequilíbrio de um sistema. E nós podemos também afirmar que todos os sistemas oscilam constantemente entre esses dois estados. Eles alternam entre esses dois estados. Não existe nenhum sistema que esteja constantemente em homeostasia e não existe nenhum sistema que esteja constantemente em entropia. Né? São forças antagônicas que atuam sobre o mesmo sistema e desse antagonismo surge o equilíbrio. Né? Porque existem eventos que vão chegar e vão trazer o desconforto, vão trazer o caos. Depois de um certo tempo de adaptação, naturalmente nós voltamos a caminhar para o equilíbrio, até que algum outro evento aconteça e novamente voltamos à entropia. Né? Esse é o ciclo da vida. Nossa própria vida a gente pode dizer que é baseada em fases parecidas com isso. Né? Existem fases da nossa vida onde tudo está muito bem e existem fases da nossa vida onde tudo está muito mal. Felizmente não vivemos nesses extremos o tempo todo. Né? Então, quando nós estamos numa fase não muito boa, no que nós nos apegamos? Isso vai passar, né? E chegaremos ao ponto de equilíbrio novamente. E chegamos. E aí nós estamos no equilíbrio e de repente acontece alguma coisa e nos tira dessa zona de conforto. Voltamos nós para o caos. E assim vamos, a nossa vida toda. Bom, dito isso, né, nós vamos começar agora a falar um pouco aí sobre os desafios tecnológicos, né, os desafios da tecnologia nos dias atuais. As desigualdades sociais com as quais todos nós estamos convivendo, se não infelizmente passando, elas são abismais. Né? Cada vez mais nós vemos
pessoas em condição de extrema miséria, em situações extremamente difíceis, né? Isso, infelizmente, é algo que nos incomoda, porque todos os dias situações desse tipo chegam até nós. E o que nós vamos fazer, né? Como mudar isso? Desculpa. Bom, temos que nos lembrar, né, que todo sistema, então, ele tende a essa oscilação entre equilíbrio e desequilíbrio. No entanto, um sistema só estará em equilíbrio quando todas as partes que compõem esse sistema também estiverem em equilíbrio, né? Então, enquanto houver uma única parte em desequilíbrio, o sistema como um todo não estará em equilíbrio. Aplicando isso à nossa vida social, ao contexto social, né, nós podemos dizer e afirmar que enquanto houver uma única pessoa em condição de sofrimento, em condição de desigualdade, o sistema social não estará em equilíbrio, né? Então, aí, inevitavelmente, não é o nosso objetivo aqui falar em política, e muito menos ainda em candidatos, mas inevitavelmente algumas coisas que nós vamos falar aqui vão remeter a reflexões políticas, né, porque é impossível dissociar uma coisa de outra, né? Então, o que nós podemos pensar de tudo isso? Que as soluções para os problemas que atualmente enfrentamos, elas estão longe de ser soluções fáceis. Porque vamos pensar, para que o todo esteja bem, é necessário que cada uma das partes que o compõem também esteja, né? Então, se só o meu grupinho estiver bem, a sociedade não está bem. Assim como se só o grupinho do outro estiver bem, a mesma coisa. Então temos muito o que fazer. E quais são as técnicas, né, que nós podemos colocar para isso? Uma técnica bastante indicada, certamente vocês já ouviram falar também, é a técnica do TBC. Né? Não sei se vocês conhecem, mas essa técnica do TBC vem de um estudo muito profundo, né? E você deve estar curioso para saber o que é o TBC, se é que já não sabe. E eu vou dizer aqui sem muitas enrolações. TBC é tira a bunda da cadeira, né? Levante-se e faça, porque as coisas só vão acontecer quando nós fizermos, né? Enquanto nós ficarmos esperando que o outro faça, que o governo resolva, que o político resolva, nada vai se resolver, né? As coisas se resolvem quando nós tomamos iniciativas, tiramos a bunda da cadeira e vamos à luta, né? Dessa forma que nós resolvemos as injustiças sociais. Tá? Então, guardem essa técnica aí. Imagens fortes, né, mas que nos remetem a mais reflexões. Nós não precisamos morrer para nos tornarmos invisíveis. E aqui nós temos alguns exemplos. Triste, né, nos causa aí um certo desconforto, mas verdade, né? Quantas vezes passamos por pessoas em situações de abandono e fingimos que não vemos, né? Pessoas com necessidades especiais, refugiados, crianças em extrema pobreza, pessoas que moram em condições subhumanas, e essas pessoas são invisíveis para boa parte da sociedade, né? Se não faz parte do seu dia a dia, se não está ali aos seus olhos, elas se tornam invisíveis. Às vezes, mesmo diante dos olhos, nós não as enxergamos. Então, é diante desse cenário que nós vamos tentar trazer a nossa reflexão aqui. E por fim, né, trazendo mais uma reflexão, agora voltando especificamente aos profissionais de tecnologia que podem estar me ouvindo nesse momento, né, aos que já são formados, aos que ainda não são. Aos que já são formados, certamente já pronunciaram essas palavras, talvez com algumas variações, né, mas já pronunciaram essas palavras. Os que ainda não se formaram, certamente vão fazer, né, irão pronunciar, que é o juramento da profissão de tecnologia de informação e comunicação. Via de regra, como disse, com algumas variações, mas todos falam a mesma coisa, né? Um deles: prometo não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, nem me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Comprometo-me a buscar por mudanças, empregando novas tecnologias sempre em benefício da humanidade. Então, pessoal, embora a tecnologia trabalhe com máquinas, né, nós não trabalhamos para as máquinas, nós trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos para o ser humano. O produto do nosso esforço
né, ele deve ser uma sociedade melhor. Né? O produto da tecnologia tem que ser um mundo mais justo. Né? Toda a evolução só acontece para que nós possamos levar condições mais iguais, mais justas a todos. Né? Então, a tecnologia ela não pode ficar restrita a um pequeno grupo de pessoas privilegiadas que têm acesso a ela. Né? O principal objetivo dela é causar uma verdadeira transformação, uma revolução social, e não aumentar esse abismo, não aumentar as desigualdades. Né? Então, e como é que nós vamos fazer tudo isso? Né? Então, nessa nossa fala de hoje, nós vamos abordar aqui 3 áreas, né, que nós escolhemos aí, não totalmente aleatoriamente, mas por serem áreas mais próximas do nosso conhecimento, que são a educação, a saúde e a inclusão. Então nós vamos abordar a tecnologia especificamente dentro destas 3 áreas, dando exemplos de como é que nós podemos trabalhar as questões da desigualdade dentro desses conceitos. Então, com isso nós encerramos aqui essa primeira parte da videoaula, né? Desculpa, o hábito de falar videoaula. Com isso nós encerramos aqui a primeira parte do nosso bate-papo, vamos chamar assim, e voltamos daqui a pouco continuando esse assunto. Então, até daqui a pouquinho em nosso próximo vídeo.